essa comissão que eu citei, todo mundo depois completa. Eu vou falar assim. Bom, pessoal, olha só. O líder do governo, quem participou do parte do governo? O André Correia, tá? E aí a comissão depois da informe também. O André Correia foi o líder do governo que estava lá fazendo a intermediação. Qual era a proposta dessa audiência? A direção do CEP, comissão de base, o André Correia como líder do governo, o Paulo Ramos, Marcelo Freixo, Inês Pandeloma, Aparecida Gama e Robson Leite, estavam na audiência, tá? Nós apresentamos essa pauta aqui. Alguém tem com a pauta aí, gente? Nós apresentamos, tá? Essa pauta. E ele apresentou algumas propostas com relação a essa pauta. Depois nós vamos ler o que ele apresentou, tá? Depois nós vamos apresentar ponto a ponto. Ao final, ele disse que queria que a gente se comprometesse com a questão da saída da greve. Nós falamos que não. Teve um momento de tensionamento, porque não tinha como... Nós deixamos claro que quem decide saída de greve é categoria, né? Propusemos que se fizesse uma ata do que foi discutido, até aí não é um problema. Isso a gente está acostumado a fazer. Agora, o CEP não faz acordo. Não fez acordo em rede municipal, não faz acordo em local nenhum. Tá? O que a gente faz é apresentar a proposta para a categoria. Bom, nós vamos, então, ele se comprometeu ao final agora, que vai entrar em contato com o vice-governador, com o governador, já entrou em contato também com o secretário, e vai ligar para mim ou para a Ivanete, marcando a data da audiência com o vice-governador, tá? Basicamente é isso. Agora, as meninas vão apresentar aqui, ponto a ponto, eu ajudo no que foi discutido, qual é a proposta dele para cada ponto, tá? Agora, a questão central que a gente colocou ali, nós colocamos essa pauta, mas a questão central era ele servir como intermediador para arrancarmos uma audiência, porque estamos em greve há 30 dias e exigimos negociação, exigimos... Não, a gente deixou claro lá que não tem essa possibilidade. Isso, olha só, eu dei esse informe ao final, ao início do meu informe eu falei que houve esse tensionamento, porque ele tentou atrelar a audiência... Deixa eu terminar. Aí o que nós deixamos claro, não tem posição do CEP sem assembleia. Então, gente, o que está claro ele vai apresentar a nossa pauta, tá? As propostas que nós afirmamos o tempo inteiro que não tem uma proposta concreta, queremos proposta concreta, né? E aí ele vai apresentar e vai cavar, né, e vai intermediar o que nós estamos querendo, que é negociação com o governador ou com o vice-governador, tá? É isso, tá, pessoal? As meninas agora vão completar ponto a ponto que ele falou. É isso? Eu queria também, pessoal, fazer um esclarecimento rápido depois ao final do informe, mas aí ao final. Começa aí. Pessoal, não, assim, sabendo que a gente fez o maior debate lá dentro e que cumprimos a tarefa de intermediar para que houvesse negociação com o executivo, com o vice-governador, e foi nossa assistência até o final. Vocês falaram que o pessoal da FATEC estava lá dentro também? Os meninos dois da FATEC entraram também para tentar também negociação lá, por conta da greve da FATEC. Também expuseram a pauta deles lá. Está aqui o colega aqui da FATEC. Nós apresentamos todos os pontos, como a Marta já falou, fazendo a discussão. Ele apresentou então, colocando que ele estava ali mediando. Gente, eu acho que eu estou repetindo que a Marta falou, não. Que ele estava ali mediando, que ele não podia afirmar, que ele estava ali levantando questões, que depois ele ia ter que ligar para o secretário Risolia. O Risolia não estava ali de corpo presente, né, mas estava ali em espírito. Que ele tinha ligado para o Risolia hoje de manhã
para passar os pontos, né, para dizer que estava com o CEP hoje de tarde, então conversou com o Risolia sobre as questões. E aí ele fez algumas propostas em relação à pauta que a gente apresentou, dizendo que ele ia levar isso para o governo, para após então, se a gente aceitasse, suspendesse a greve, ter então uma audiência com pesão e instaurar a negociação. Aí é claro que a gente disse que não rolava desse jeito. Vou ler aqui os pontos e falei que inclusive antes da gente terminar de ler, a gente já teria sido vaiado pela categoria em massa, né? A gente não nasceu ontem. Ele disse primeiro assim, em relação à questão salarial, que eles montariam uma mesa de negociação para discutir um pacote para o ano que vem. Alguma forma de benefício salarial para o ano que vem, tá? 2, sobre a questão do enquadramento de função. Tá, essa mesa teria a presença do vice-governador, a presença dele, etc. Depois falou que em relação ao enquadramento de formação dos funcionários, que ele encaminharia a SEDUC faria isso tudo se a gente aceitasse. Faria um censo para verificar a formação dos funcionários, quem tem formação adquirida, para ver qual seria o impacto do enquadramento de formação dos funcionários para discutir nessa primeira mesa. Tá? Primeiro faria o censo para depois discutir o impacto disso na mesa. Parecer da PGE sobre... Aguardaria um parecer da Procuradoria-Geral do Estado em relação às 30 horas dos funcionários. E ele esclareceu que o jurídico da SEDUC já tinha dado parecer, o procurador da SEDUC já tinha dado parecer contrário. Em relação a uma matrícula, uma escola, ele disse que o projeto de lei que tem aqui, a autoria é dele, e junto com o Paulo Melo, é coautor, que seria em 5 anos, tá? Progressivamente em 5 anos, a fidelização do professor, de todos os professores, num processo gradativo em 5 anos. Falando, inclusive, dos números que o Risolia passou para ele, de 5 mil professores que estão nessa situação, dos 90% dos professores do Estado nativo, 5 mil professores estão nessa situação, e só 28 tem 4 escolas ou acima disso. Que aí isso seria... e aí a gente fez toda a discussão de 1/3, que aí dentro dessa discussão, aí ele estaria disposto a discutir. Nessa discussão agora, ele falou que colocaria em votação semana que vem esse projeto. Mas aí, como a gente falou que não sei o que tal, ele seguraria. Mas estaria disposto a colocar em discussão, junto com esse projeto, a questão do 1/3 e da grade curricular, que é nenhuma disciplina com menos de 2 tempos. Porque nós argumentamos que essas discussões estavam casadas. Aí depois não vai bate-bola, vai e vem, não fora nada, a gente disse que 1/3 não tinha que estar nessa discussão, porque 1/3 a gente já tinha ganho na justiça. Que, portanto, o governo já vai ter que fazer a partir do ano que vem, 2014, martelo batido pela justiça, a partir de 2014 eu tenho que implementar isso. Daí ele disse o tempo todo que não sabia se a SEDUC poderia fazer isso a partir do ano que vem. A gente falou, mas a justiça determinou que tem que ser feita a partir do ano que vem. Mas a justiça tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, ficou naquele imbróglio. Então que isso seria, a proposta dele seria discutido, nenhuma disciplina com menos de 2 tempos, a grade, no bojo desse projeto de lei. Falou dos dias parados, que ele disse que o governo estava disposto a abonar os dias parados se houvesse reposição de aulas. Bom, depois a gente diz o que a gente falou sobre tudo isso, tá? E ao final, depois que a gente falou da história das multas, da multa de 1,5 milhão, da multa agora, essa recente, ele depois no final disse que retiraria, que discutiria com o governo a retirada dos processos que tem na justiça. É isso. E aí é claro que a gente refutou, disse que isso aqui para a categoria não visualizava nada de concreto, e que a gente colocou inclusive em discussão que o município do Rio tinha saído de uma greve, que o prefeito era do mesmo partido do governador, e a greve da rede estadual se espelhava na greve do município,
que avançou tanto na pauta financeira quanto na pauta pedagógica, e que o Estado precisava avançar na pauta financeira e na pauta pedagógica. Isso que estava colocado aqui não tinha nenhum desenho concreto de avanço na pauta, e que infelizmente ou felizmente essa situação estava dada, a coisa está assim, e que isso aqui não representava. O único ponto, e a gente falou lá, novo que tinha aqui era a retirada de multa, porque os dias parados não é novidade, porque se eles cortassem, é óbvio que a gente não ia repor. Então dizer que não vai cortar se a gente repor, para nós não é nenhuma novidade, porque se eles cortarem também a gente não repõe, então eu vou a galinha, né? Então é mais ou menos isso. Então ficou naquela história, ele vai tentar a gestão democrática, eleição de diretores, então nem discussão, não adianta. Ele também defende a meritocracia, não está sensibilizado ao projeto de governo, etc, etc e tal. Outros deputados ainda tentaram argumentar, mas não tinha argumento nisso, a gente voltou para algumas coisas que se pudesse argumentar. Ele foi, segundo ele, sincero e honesto, que gestão democrática. Falamos da certificação, mas está no bojo aí disso tudo. Nós contamos, inclusive, para ele a historinha, que ele chegou a rir, bater o olho assim de lado, que a eleição de diretores, a primeira vez que aconteceu foi sob o governo do PMDB, Moreira Franco, 87. Depois, quando foi cassado, né? Cassado não, entraram um deputado do PSD, PSC, entrou com um pedido de inconstitucionalidade da eleição de diretores, a lei do MINC, que estava em vigor. A casa fez uma defesa, na época era um deputado do PMDB, o presidente, que era o Pisciani. Saiu um artigo no jornal do deputado Pisciani defendendo a eleição de diretores e defendendo a legislação que tinha sido aprovada aqui, que era incoerência, portanto, não ter no governo PMDB eleição de diretores. Então, nós fizemos, gente, se a gente for falar aqui da argumentação toda que a gente fez esse tempo todo,